em relação a SWIFT, que é a forma de pagamento do comércio internacional. O primeiro documento que surge no comércio internacional é a invoice. A invoice a gente poderia traduzir de uma maneira para as pessoas compreenderem como sendo o pedido de venda, né? O fornecedor lá fora, ele te manda uma invoice num papel timbrado com a relação de mercadorias do pedido, com os valores unitário e total daquele valor, e geralmente tem um espaço onde tem as informações para ser efetuada a SWIFT. Então ali vai ter o nome do beneficiário, conforme eu disse aqui, o código ABA, o código SWIFT, o banco, né, do destinatário. Então vai ter todas as informações dentro dessa invoice, que aí a gente apresenta essa invoice junto a um banco de câmbio ou uma corretora de câmbio, busca a cotação do câmbio naquele momento, seja ele qual moeda for, se a liquidação for em euro, qual a cotação do euro, se a liquidação for em dólar, qual a cotação do dólar. Hoje, predominantemente, as liquidações são nessas duas moedas. Agora este ano, 2020, começou a ter um pouco de surgir, né, de forma mais proeminente, a liquidação direta entre real e o yuan, que seria a moeda chinesa. Então, hoje em dia está tendo a possibilidade de liquidação direta entre essas duas moedas, então seria uma terceira via. Isso decorre um pouco dessas parcerias aí que tem sido feita em relação ao banco, né, dos BRICS, que aí reuniu os 5 países em desenvolvimento, que eles chamam, seria Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E aí, em decorrência dessa formação desse banco, criou-se a possibilidade de uma compensação direta de negócios entre esses países. Então, hoje está sendo possível liquidar um SWIFT internacional em yuan. Por que essa diferença? Porque acaba que às vezes você consegue economizar, porque é só uma troca, não seriam duas, né? Porque no comércio tradicional, com a liquidação feita em dólar, tem uma liquidação entre real e dólar, primeiro uma conversão daqui para o dólar, que nisso aí às vezes é perdido em torno de 1,5%, mais às vezes o IOF no caso, 1,5% para lá, e depois provavelmente do dólar para o yuan também haveria mais 1,5%. Então a liquidação direta permite uma redução de custos aí na operação. Tendo essa invoice, a gente apresenta ela para o banco, efetua o pagamento via SWIFT, depois da liquidação esse recurso chega para o fabricante lá fora, que vai trabalhar no seu pedido para depois te enviar. Na hora que ele conclui seu pedido, ele vai entrar em contato com você para você buscar uma empresa, né, de transporte internacional que vai fazer a coleta e o envio disso aí. Dependendo do trato que foi feito com o seu fornecedor, esse frete internacional tem as modalidades, né, tanto aérea como marítima, predominantemente no Brasil são essas. A gente também pode pensar no rodoviário aí, quando se trata aí de um comércio, no caso aqui da América do Sul, mas a maioria é aéreo e marítimo, a maioria sendo marítimo e depois, em segundo ponto, aéreo, que por ser mais caro. E aí você, dependendo do acordo feito com esse fabricante, esse frete vai ficar por conta do destinatário, do comprador, ou por conta do vendedor / fabricante, que seria a figura do CIF, quando ele responde por todo o transporte internacional até aqui no Brasil, ou o FOB, quando ele simplesmente tem a obrigação de só carregar para você, e desde a saída da empresa dele até a sua empresa, toda a responsabilidade pelo transporte é do comprador. Seria a figura do FOB. Tendo essa tratativa, predominantemente é tudo FOB. A maioria dos casos que eu vejo, principalmente, assim, eu nunca tive experiência com relação a cargas contratadas, né, de navios fechados e tudo mais, mas quando a gente pensa aí no comércio internacional de varejo, todos eles, a maioria dos casos, são FOB. Né? A empresa fornecedora só tem a obrigação de carregar o caminhão e dali para frente é a obrigação do comprador. Aí existem diversas empresas como DHL, como FedEx, como UPS,
como as marítimas, né, CGM, CMA, a Hamburg Sud, etc. Tem diversas empresas que fazem esse tipo de transporte. Geralmente elas conseguem fazer a coleta, carrega o navio ou o avião e até chegar no Brasil. Na hora que chega essa mercadoria no Brasil, ou até um pouco antes de chegar, a gente já começa a trabalhar no desembaraço aduaneiro dessa mercadoria. Então, esse desembaraço aduaneiro, dependendo do tipo de mercadoria, a gente precisa solicitar licenças de importação, né? Que é isso, uma licença de importação? A gente informa ao governo via Siscomex, via essa plataforma do Siscomex, que é um sistema informatizado do governo federal para comércio exterior. A gente informa a ele a carga que a gente está trazendo, a destinação dessa carga, quem é o importador, se essa carga exige anuência de algum órgão regulador no Brasil, seja ele Ministério da Agricultura, Ministério da Indústria, alguma Câmara Especial de Comércio, no caso da Camex, ou uma Anvisa da vida, ou uma vigilância agropecuária. Nessa licença de importação, de acordo com as informações ali colocadas, como o NCM do produto que vai ser nacionalizado, que seria o código, a nomenclatura de código de mercadorias, isso daí vai levar a informação para conhecimento das autoridades. Então, quem tiver que se manifestar pela aceitação ou não da importação, porque a importação pode ser recusada, ela pode ser travada pelos órgãos, de acordo, caso a gente não conseguir fazer as justificativas e apresentar a documentação necessária, a licença de importação pode ser negada e a mercadoria tem que voltar. Então, ali a gente apresenta toda a documentação e o órgão regulador competente vai analisar essa documentação e deferir a licença de importação ou não. Feito o deferimento dessa licença de importação, a gente vai sair do ambiente regulatório e vai para o ambiente tributário. E aí é onde vai ocorrer o registro da DI, que é a declaração de importação. Nessa DI, a gente tem novamente todas as informações de quem comprou, de onde veio, qual material que é, quantidades, peso, características, tudo. E também as tributações incidentes nessa entrada, né? A gente sabe que as exportações são desoneradas por completo, né? Então, uma mercadoria destinada à exportação, ela não paga nenhum imposto, né? Porque não é intuito do governo, da nação brasileira exportar impostos e sim produtos. Então, para tornar ela mais competitiva lá fora, não se paga nenhum imposto. Já na importação, é o contrário, paga-se tudo e mais um pouco. Geralmente aí, às vezes na importação, tem a incidência das políticas comerciais, né, onde pode às vezes ter uma sobrepujação de uma alíquota tributária, fazendo, assim, às vezes para deixar de ser interesse do importador buscar esse material lá fora, por intuito de ser alguma política industrial, né, o governo às vezes lança a mão dessas sobretaxações via imposto de importação, para tentar desestimular, às vezes, compra de alguma mercadoria lá fora, e também, de forma contrária, quando é muito interessante, muito interesse, né, do ambiente econômico brasileiro, os governos podem retirar essas tributações justamente para estimular, né, o empresário, o importador a buscar essa mercadoria lá fora e trazer ela para cá, porque tem uma demanda aqui interna que não é atendida pela produção nacional. Então, aí no registro da importação, no registro da DI, é onde incide a obrigação de recolher todos os tributos incidentes naquela operação. Então, aí a gente vai pagar o imposto de importação, né, que ele pode ter uma figura aí de alíquota de até 18%. Nós vamos pagar o PIS/COFINS de importação, que você vai ter aí alíquotas de 9,25%, às vezes até mais, até 10,5%, dependendo do tipo de produto. Você vai ter também o pagamento do IPI, né, do importador, e aqui tem uma briga no judiciário de que a legislação ela
tem uma divergência, né, na legislação, onde ela impõe que o IPI pago na importação ele não pode ser aproveitado. E aí acaba que o importador ele paga na entrada e depois ele paga de novo na saída. E isso tem uma contenda jurídica grande aí no Poder Judiciário em torno dessa questão da duplicidade de pagamento do IPI. Então, o IPI seria o Imposto sobre Produtos Industrializados, que inicialmente ele foi previsto só para incidir sobre as indústrias, mas o importador de produtos industrializados também está submetido ao IPI na importação, então acaba tendo que ser pago também. Né? Aí paga-se também o ICMS, né? E paga, no caso, quando se trata de importação de serviço, acaba pagando o ISS também. Aqui existe uma peculiaridade entre os regimes tributários, né? Que isso faz toda a diferença quando se pensa em comércio internacional, que no Brasil existem 3 grandes regimes tributários para as empresas, que seriam o Simples Nacional, que a gente tratou lá no início com as guias de recolhimento. Tem as empresas, aí o Simples Nacional atende as empresas, ele cobra as empresas opcionalmente, é uma opção, o Simples Nacional é uma opção, a pessoa opta ou não por participar do Simples, mas ele tem um teto de faturamento que a partir dali as empresas automaticamente são obrigadas a sair do Simples Nacional, que seria 4,8 milhões de reais de faturamento ano. Então tem as empresas submetidas ao Simples Nacional, na importação, elas pagam os impostos igual qualquer outra empresa. Então o IPI importador vai pagar de acordo com a mercadoria, porque ele é vinculado ao NCM da mercadoria, PIS e COFINS também de acordo com a mercadoria, o II também de acordo com a mercadoria. Então a empresa do Simples Nacional vai pagar todos esses impostos e não vai poder se creditar de nada. Ela não pode aproveitar esses impostos pagos no desembaraço depois na sua saída. Já as empresas de lucro real e de lucro presumido, elas têm a prerrogativa de se aproveitar dos impostos, né, de forma distinta, mas elas se aproveitam, ou seja, os impostos pagos no desembaraço aduaneiro, eles vão poder ser aproveitados, né, depois na saída da mercadoria dessa empresa, vai poder abater esse crédito recebido, né, pago lá na importação, reduz um pouco a carga a ser paga na operação subsequente, ficando apenas tendo que ser pago só o diferencial tributário em decorrência da margem de valor agregado na operação de repasse ali, ou de industrialização, ou de comercialização. As empresas de lucro real, elas podem se aproveitar de todos os impostos, com exceção do imposto de importação. O imposto de importação, ele é eminentemente custo na importação, porque paga e não aproveita nada. Então, automaticamente, ele já embute no custo da mercadoria, que depois vai ter que ser repassado para o consumidor. As empresas de lucro presumido, dependendo da atividade, as empresas de lucro presumido não se aproveitam de I também, igual o lucro real não se aproveita de I, o imposto de importação é custo, e elas não se aproveitam do PIS e COFINS pago na entrada, porque as empresas de lucro presumido são optantes pelo regime cumulativo do PIS e COFINS, então, por conseguinte, ela não aproveita crédito nas suas entradas, nem na importação. E aí, a depender da atividade, o IPI, né, pode se tornar custo para ela também, caso ela for... Não, desculpe. Tem aí a situação dessa contenda tributária do IPI importador. Hoje, a legislação impõe que ela pague na entrada e pague na saída. As empresas que têm, de repente, ações jurídicas com trânsito em julgado em relação à matéria, às vezes não pagam na saída, mas acaba que o IPI da entrada se torna custo também, porque ela não recupera. E o ICMS, dependendo se ela for... O ICMS, aliás, é o que sempre se aproveita, porque tanto se ela sendo indústria como ela sendo distribuidora, o ICMS que ela pagou na entrada, ela toma de crédito na sua escrita fiscal, e na hora que ela dá a saída, ela vai abater e compensar esse crédito. Então, o único imposto que se aproveita nos dois regimes sempre é o ICMS, tanto lucro presumido como lucro real. Daí para trás vai depender da situação, da questão do IPI, se ela tiver, às vezes, a possibilidade de não pagar na saída, depois de alguma decisão jurídica.
E ou se ela não pagar, ela vai ter o IPI também vai virar custo para ela. Então, tanto o imposto de importação como o IPI vira custo dentro do preço da mercadoria que vai ser repassado para o consumidor. E o ICMS vai ser aproveitado. Essa é a dinâmica tributária. Assim, via de regra, para vocês terem uma dimensão, uma mercadoria que entra barato do ponto de vista tributário no Brasil, entra barato. Assim, até de forma, a gente considera até de forma anômala, né? Não é muito comum. Ela vai pagar na faixa de 30% a 35% de impostos. Aí já as mercadorias que entram já nas faixas de caro, ou seja, pagou todos os impostos imaginários devidos nas alíquotas maiores, ela chega a ter um custo de entrada, desencaixe de caixa, sendo alguns desses impostos recuperáveis ou não, na ordem de 56% a 58% do valor, do valor aduaneiro, que seria o valor da mercadoria lá fora, cotado em dólar, mais o custo de frete e seguro internacional convertido ao dólar da data do desembaraço. Então, vem o preço da mercadoria, soma a ele o custo do frete internacional mais do seguro, aí você vai ter a base em dólar, em euro, do valor aduaneiro, converte-se pela PETAX do dia, que a PETAX é a taxa de câmbio usada como parâmetro para os negócios no Brasil, ela é determinada pelo Banco Central diariamente, converte pela PETAX, você tem o valor aduaneiro. Então, em cima desse valor aduaneiro, de barato, na faixa de 30% a 34% de tributos na entrada, na nacionalização, para os caros na ordem de 58% de tributação na importação. Então, paga-se muito imposto já de cara, assim, na entrada do produto no Brasil. Isso acaba se refletindo posteriormente no custo, né, para o consumidor. Então, por isso que a gente tem a percepção de que tudo é muito caro no Brasil, que o dinheiro nunca dá para nada, que as mercadorias, bens de consumo, de modo geral, são muito caros. Isso é verdade. Nos negócios internacionais, às vezes existem a necessidade de apresentação de documentos, né? Sejam certificados, sejam documentos oficiais, comprobatórios de alguma situação, de algum negócio. E aí, quando surge essa necessidade de apresentação de documentos internacionais para ter validade, né, em território dos seus países, existe um instituto chamado apostilamento. Esse instituto, conhecido como apostilamento, ele é como se fosse uma autenticação de documentos em instância global, internacional. Como que funciona? Cada um dos estados, antigamente, existia, você tinha que autenticar em consulados, existia um processo dessa natureza que era muito peculiar, de cada país para cada país funcionava de um jeito. Aí tentou-se normatizar isso de uma maneira igual para o mundo inteiro e criou-se, então, o Instituto do Apostilamento. Como que funciona? O apostilamento, cada país vai ter um grupo, né, definidos por algum órgão público, né, seja ele da União ou estadual. No caso aqui no Brasil, a gente tem a figura dos tradutores juramentados. Eles têm uma relação de tradutores juramentados por língua, por cada língua. Italiano tem um, inglês tem uma relação, espanhol tem uma relação. E esses tradutores juramentados, eles prestam um juramento perante o Poder Judiciário do país e eles são levados a registro, né, como autorizados a traduzir documentos internacionais com fé pública. Então, quando a gente precisa fazer um apostilamento de um documento para apresentar ele num outro país, como que a gente tem que fazer? A gente tem que emitir ele de forma oficial no país de origem, levar ele para algum tradutor juramentado, que traduz ele com fé pública daquele país onde ele vai ser, aquele documento vai ser utilizado, para depois dessa tradução juramentada, ser feito o apostilamento, que é o registro perante os órgãos daquele país. No caso, isso no Brasil é feito em cartório, a gente traduz por algum tradutor juramentado, depois faz o apostilamento em cartório, e aí aquele documento internacional passa a ter uma validade dentro do país, passa a ser possível opô-lo a terceiros. Ser possível utilizar ele
para criar direitos e obrigações perante terceiros. Então, o apostilamento passa pela tradução juramentada para poder criar obrigações e direitos num outro país. Isso às vezes acontece, essas necessidades, né? Às vezes você precisa fazer alguma coisa que exige esse instituto do apostilamento. Esse instituto foi criado pela Convenção de Haia, é uma convenção famosa globalmente. Bom, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre esses temas, que a gente vai mudar agora um pouco o rumo das coisas. Restaram dúvidas? Tem alguém querendo fazer alguma pergunta? Eu gostaria de saber se o apostilamento tem... Qual é o prazo de validade dele? Olha, meu amigo, agora você me pegou, viu? Não vou saber te responder de imediato, não. Assim, os que eu fiz já se vão anos aí, alguns mais antigos, e até hoje são válidos. Então, assim, se eu fosse te dar uma resposta aqui, eu ia falar para você que não tem prazo de validade, que ele fica, ele produz efeitos ad eterno. Por exemplo, o registro de uma escritura. Essa escritura, às vezes você precisa tirar ela atualizada, mas ela produz efeitos lá no seu registro eternamente. Ela está aí para isso. Os apostilamentos mais antigos que eu fiz já tem mais de 2 anos, até hoje eu uso eles e oponho a terceiros e nunca vi nada dizendo de que tem prazo de validade. Então, assim, eu não sei te afirmar com certeza, mas 99% de chance de que não tem prazo de validade, a não ser que o próprio documento traduzido mencione alguma coisa relacionada a prazos de validade. Ah, beleza. Obrigado. Tudo certo? Então vamos nessa, vamos seguir em frente aqui. Ali não tem pergunta, volta. Camila, lá. Gente, boa noite. Nosso microfone. Eu gostaria de saber se o IVA ele se encaixa de alguma forma na parte da dinâmica tributária. Então, o IVA, pensando nele como um imposto, ele no Brasil ainda é uma discussão, né? A reforma tributária está tentando caminhar no sentido de se criar um IVA, né, que seria a consolidação dos tributos atinentes à circulação de mercadoria e produção, que trabalham com adição de valor pela sistemática do aproveitamento de crédito, né, da compensação de créditos entre etapas produtivas. Se porventura o IVA for criado, provavelmente na dinâmica tributária da importação ele iria substituir o IPI, o PIS e o COFINS, o ICMS. Dentro do desenho que está sendo feito para essa reforma tributária, para a criação de um IVA nacional, ele, no cenário que está sendo discutido, ele consolidaria as cobranças de PIS, COFINS, IPI e ICMS principalmente. Então, provavelmente ele entraria, ele vai entrar, né, caso venha a ser aprovado, votado e levado adiante essa reforma, ele substituiria esses 4 tributos aí, né, IPI, PIS, COFINS e ICMS. Então hoje em dia no Brasil o IVA, que no caso é a reforma, não está totalmente aprovado ainda, é isso? Não, tem só discussão de projeto, o projeto está sendo discutido. A criação de uma reforma tributária, a criação de um IVA nacional, eu receio que seja muito difícil no Brasil por envolver a distribuição de receitas, né, diretamente, porque a figura do IVA nacional ela ia abarcar competência, tributos de competência da União, dos estados e dos municípios. Então, todos os entes meio que teriam que entregar a sua arrecadação para o IVA, para um órgão gestor do IVA. Óbvio que isso vai gerar um desconforto aí entre os entes federativos e, de repente, pode ser que não seja, não consiga se votar, mas seria um avanço. O IVA é um avanço. Tomara que aprovem. Certo. Vamos ver. Mas hoje não tem utilização no Brasil, não. Boa noite. Entendi. Boa noite.
Eu queria saber se existe alguma diferença nos documentos ou no tipo de imposto que você paga para se você mandar uma amostra. Por exemplo, se estiver tendo uma feira em outro país, você quiser mandar uma amostra da sua empresa lá para aquela feira, sem o fim do comércio. Você tem uma essa diferença dos possibilidade, tributos? tem essa possibilidade. Existem as figuras das importações temporárias, né? Geralmente elas são justamente destinadas a feiras, eventos, demonstrações, e ela tem que cumprir, para ter a suspensão dos tributos incidentes na importação, ela vai ter que cumprir algumas regras, principalmente relacionadas ao prazo de permanência no país, porque tem que voltar. Caso não volte dentro daqueles prazos, aí acaba ocorrendo a incidência de todos os tributos devidos numa importação normal. Mas existe essa figura sim, né? Isso é possível fazer esse tipo de suspensão temporária de tributos. Inclusive também existe, né, uma figura chamada drawback, que é uma figura utilizada muito pela indústria, que ela nada mais é do que uma importação de insumos destinados a uma montagem ou produção de um produto final que vai ser destinado à exportação. Então era como se os insumos só entrassem temporariamente no Brasil para ser utilizado na produção de um outro bem que vai ser imediatamente exportado. Então, as empresas maquiladoras no Brasil podem fazer uso desse instituto seria uma suspensão temporária dos impostos incidentes na importação para produzir e exportar com um custo menor. Existe essa figura também. Entendi. Tá? Que seria a mesma. Esse, no caso, seria para o lado produtivo, seria o drawback, e no caso de feiras e demais eventos, existem as admissões temporárias também, com suspensão dos tributos. É possível. Entendi, valeu. Valeu. Rodrigo, a pergunta lá do Tadeu a respeito do IVA, eu achei bem colocada no sentido de que a gente já tem alguma coisa dita em se tratando de ICMS, né? Porque quando você falou lá em substituição tributária, né? Substituto, a gente trabalha aqui no estado de São Paulo com margem, IVA ou pauta. Não é isso? Sim. Tem a margem de valor agregado, que seria o MVA, né, ou a pauta. Geralmente, quando o produto não é muito conhecido, às vezes cai para o IVA, a regra empurra para o IVA. Né, aí o IVA existe um valor percentual que se faz uma multiplicação desse valor percentual sobre o valor da mercadoria de saída do seu produtor, como se fosse projetando as margens de lucro dos próximos entes da cadeia de produção, no caso distribuidor e varejista. Os estados, a maioria, tenta trabalhar sempre pautando mercadorias, porque há uma especificação, eles fazem pesquisas de mercado nas gôndolas para tentar estimar o preço médio daquele produto no estado e poder levar a arrecadação tributária de forma mais precisa possível em relação à realidade. Mas como a economia é muito dinâmica, surgem novas mercadorias, novos produtos, e às vezes não tem uma previsão de pauta, e aí nesses casos acaba caindo para a incidência do MVA, que é onde você adiciona, né, o valor das outras cadeias e já cobra a tributação da ponta final na origem. Aliás, quando você disse que isso não é producente, eu me identifiquei bastante porque eu trabalhei na área de bebidas e já participei de reuniões de pauta na Secretaria da Fazenda, e cada estado atribui uma forma diferente, né, no cálculo, nos indicadores aí, e é muito complicado. Sim, eles falam que faz pesquisa junto com os produtores, mas no final das contas quem dá a regra é eles. E aí gera uma situação muito danosa, porque de certa forma, um entrave a processos deflacionários numa economia. Por quê? O fabricante, ele tem uma pauta de preço lá. Exemplo, fabricante de bebidas que você trabalhou, vendia latinha, o preço de pauta da latinha de 350 ml era R$3. Ele não pode, às vezes, em decorrência de uma determinada conjuntura econômica, reduzir esse preço para R$2,50,
porque ele vai ter que pagar o imposto de acordo com R$3. Então, assim, arrebenta a margem de lucro e impede que haja processos de redução de preço. Então, empurra sempre a economia para um processo inflacionário, de subir preço, porque tem que pagar mais imposto, subir preço, porque tem que pagar mais imposto. É muito ruim essa dinâmica de substituição tributária, é muito ruim. É isso aí. Acho que eu espero ter respondido a pergunta. Rodrigo, boa noite. É o Thiago. Boa noite. Queria saber se você é a favor da tributação sobre os mais ricos. Sim, eu... Talvez não pela figura do imposto sobre grandes fortunas, não necessariamente sobre ele, mas mais sobre se houvesse uma tributação um pouco mais trabalhada de imposto de renda, né, com mais faixas de tributação de rendas para cima, né, superiores, com uma maior desoneração da base, porque assim, simplesmente e aumentar a arrecadação, eu não acho correto. Então, assim, se vai criar novas faixas de tributação mais altas, que desonere um pouco outros nichos, outras áreas, né, econômicas, às vezes criando uma faixa de isenção maior, desonerando uma indústria para ter uma política industrial um pouco mais forte. Mas, assim, dentro de uma contingência fiscal, o dinheiro tem que sair de algum lugar. Então, se a gente quer fazer uma política industrial, com desonerações e tudo mais, tem que ter uma contraprestação de arrecadação. Provavelmente poderia vir pelo maiores alíquotas de imposto de renda nas rendas superiores. E também, aí sobre a ótica do patrimônio, tributando a transmissão causa-mortes. Que isso a transmissão causa-mortes é a perpetuidade da riqueza na mão dos mesmos, né? Então, deveria ter uma maior tributação do imposto causa-mortes e também de renda em favor de uma política industrial mais flexível, menor tributação de consumo para estimular consumo e tudo mais. Tem que ser bem balanceado e tem que ter um propósito, né, específico lá na frente, porque senão eles vão só subir a arrecadação de um lado sem desonerar do outro. Mas sou a favor, sim. Ok, obrigado. E quanto à arrecadação do ICMS, do IPI, a alíquota, você acha que poderia abaixar isso, unificar esses impostos? É o desejo da reforma, né? A unificação dos impostos é o desejo da reforma. Mas se não houver uma melhor repartição das receitas e das competências tributárias, daí eu falo, às vezes, ter uma maior repartição do imposto de renda, caso ele seja majorado, às vezes uma majoração do imposto de transmissão causa-mortes, que é de competência estadual, poderia viabilizar a redução das alíquotas de ICMS, porque aí os estados teriam uma maior arrecadação em suas mãos e poderia desonerar o ICMS que recai sobre consumo e produção. Então, caberia sim a redução. Mas hoje, dentro das contingências fiscais que a gente tem, não tem espaço para isso. Os estados estão predominantemente quase tudo falidos e a principal veia de arrecadação deles é o ICMS. Então, eu receio que isso não vai ser nunca reduzido. Tanto é que, de forma ilógica, as maiores alíquotas de ICMS recaem sobre energia e combustível, sempre com as maiores alíquotas em todos os estados. Ou seja, o ICMS é usado pelos estados como fonte principal de arrecadação. Então, nesse cenário, acho que não tem expectativa de reduzir tão logo aí, não, infelizmente. Infelizmente mesmo. Obrigada. Valeu.